Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e esse é o nosso quinto vídeo do nosso curso de redes. Hoje a gente vai começar um assunto muito importante que é a introdução ao endereçamento IP. Então primeiro, o que é o endereço IP? O endereço IP é um endereço lógico que cada dispositivo na rede tem que ter. Então cada computador, cada roteador, o tablet, cada dispositivo que tiver no computador vai ter um endereço IP. Esse é um endereço IP lógico e tem duas formas de a gente estar colocando o endereço IP na máquina. Uma é manualmente, onde a gente entra na configuração do dispositivo e coloca o endereço IP, ou através de um servidor chamado DHCP. Nesse caso, o servidor de DHCP, que pode ser uma máquina com um servidor em Linux ou Windows ou o seu roteador, ele vai atribuir o endereço IP a cada dispositivo que entrar na rede. Esse endereço IP ele é formado por 4 números, que vai de 001 até 255. Então ali embaixo nós temos um exemplo, 192.168.0.2. Então esse é um endereço IP que eu poderia colocar numa máquina. Percebam que o número nunca vai passar do 255. Por que o número nunca vai passar do 255? Porque em informática, o computador ele não trabalha da mesma forma que nós, seres humanos. Eles trabalham apenas com zeros e uns. É o que ele enxerga, é o que ele entende. Cada zero e cada um é o que a gente chama de bit. Cada zero e cada um, que é a menor unidade que o computador manipula, a gente chama de bit. O endereço IP, na verdade, ele é um endereço de 32 bits, dividido em 4 octetos. Se nós pegarmos então você tem um endereço lá que ele vai ter uma sequência de zeros e uns. Seria assim. Tentar fazer um desenho aqui só para dar um outro exemplo, tá? Então vamos supor, eu tenho um endereço que é assim, 1, 0, 0, 0, ponto. Aí eu teria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. E por aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um exemplo, tá? Só um exemplo. No caso, eu só tenho esses dois números, Ou vai ser tudo 0, ou vai ser 0, ou vai ser 1. Se eu pegar 8 números 1s, que nem eu fiz aqui, e passar para decimal, ele vai me dar 255. Tá certo? Então, eu nunca vou ter um número maior do que esse na minha rede. Nunca vou ter um endereço 192.168.0.305. Não existe isso, Ele vai poder passar no máximo esse valor aí para mim. Acontece que assim, mesmo esse número, a gente não usa o 255 no endereço IP. Nem tudo zero, nem todos os bits em zero desligados, nem todos os bits ligados em uns. Ou seja, a gente não usa, quando nós formos configurar o endereço IP, por exemplo, aqui a gente não poderia usar o endereço IP 192.168.0.0. Esse 0 seria considerado um endereço de rede. Então a gente não pode atribuir ele a um determinado dispositivo. Da mesma forma, a gente também não poderia ter um endereço do tipo 192.168.0.255. Eu não poderia fazer isso porque o último número, 255, ele seria um endereço de broadcast. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, agora o que você precisa lembrar é só isso, tá? Você nunca, no endereço IP, você nunca usa o 000 e nunca usa o 255. Você pode usar qualquer número entre 001 e 254. Tá legal? E aqui tem um exemplo
bem lúcido aí, né? 192.168.0, muita gente usa esse tipo de endereço no computador. Se você tem dúvidas sobre essa questão da numeração binária, eu recomendo que você assista ao nosso primeiro vídeo do curso de hardware. A gente explica isso com um pouco mais de detalhe. Recomendo mesmo, tá? Eu vou deixar o link aqui no vídeo para você poder acessar. Se você tiver dúvidas sobre essa questão da numeração binária, dá uma olhada no nosso primeiro vídeo do curso de hardware, que lá a gente explica direitinho do que se trata. Esse endereço de IP, ele também precisa de uma máscara de subrede, tá? Então, o que é a máscara de subrede? A máscara de subrede é um número que nem esse que você está vendo aqui embaixo, né? É um número onde eu vou ter o 255 e o 0. Isso aqui é uma máscara de subrede padrão. A gente vai ver daqui a pouco do que se trata. E o que significa esses números aqui? Quando eu tenho o 255, que nem eu tenho aqui, ó, tenho aqui 255, 255, 255. Esse 255 indica que o número de cima, no caso 192.168.0, tá vendo? Ele é o meu endereço de rede. E quando eu tenho o número 0, que nem eu tenho aqui, indica que o número acima dele, que seria esse 2 aqui, deixa eu até separar eles aqui, ó. Então esse cara aqui seria o meu endereço, o endereço do dispositivo, ou o endereço do host, né? É a mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui, esse dispositivo, então vamos supor que eu tivesse um computador aqui, né? Então, eu tenho um computador com esse endereço IP aqui. O que isso quer dizer? Que esse aqui é o computador número 2 na rede 192.168.0. Então, isso que está aqui em cima, o que está em cima do 255 é o endereço de rede e o que está acima do 0 é o endereço do dispositivo em si. Tá legal? Então, se eu colocasse, por exemplo, um outro computador aqui, eu poderia, por exemplo, para eles estarem na mesma rede, eu, a princípio, eu deveria fazer o quê? Colocar eles com uma mesma máscara de subrede. Então, eu colocaria lá 192.168.0.3. Para que eles estejam na mesma rede, eu tinha que ir lá e fazer o quê? Colocar a máscara de subrede 255.255.255.0. Então, o que eu estou falando? Né? Que esse computador também está na rede 192.168.0, só que ele é o meu computador número 3, porque aqui eu tenho 0. Né? Então, 0, o número que está acima do 0, indica quem é o host na rede. Então, esse último número não poderia repetir, né? Se eu colocasse o final 2 para esse computador também, aí ia dar um conflito de IP e aí ia dar pau na rede, né? Esse cara provavelmente não, ele não iria conseguir se comunicar com os demais computadores. Da mesma forma, se eu viesse aqui e trocasse esse 0 por um 1, por exemplo, o que ia acontecer? Esse computador ele passaria a integrar a rede 192.168.1. Ele já não ia estar mais na rede 192.168.0. Ele estaria na rede 192.168.1. Aí eles também não conseguiriam se comunicar apropriadamente. E muitas vezes esses computadores eles precisam de um gateway. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mas o gateway basicamente é o endereço do seu roteador. Basicamente o gateway é o endereço do seu roteador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso num dos próximos vídeos. E aqui nós temos as classes de endereço, né? O que são as classes de endereço? Para facilitar a nossa vida, a criação de redes, foi estabelecido alguns padrões. Então, por exemplo, quando eu tiver uma rede, isso é classe padrão.
tá? A gente vai ter alguns vídeos aí que a gente vai falar sobre subredes, que é um pouquinho mais complicado do que isso. Aí esses conceitos acabam ficando mais claros para vocês. Mas nesse momento, imagina assim, quando eu utilizo uma máscara de rede padrão, eu estou utilizando as classes de forma que aparecem aí no seu vídeo, né? Então, por exemplo, quando eu falo de um endereço classe A, eu estou falando que o primeiro octeto está entre 1 e 126. Então, vou dar um exemplo. Eu coloco lá um endereço tipo 10.0.0.2, né? Um outro endereço que muita gente usa. Então, percebam que o primeiro octeto ele é o 10. Né? O que isso quer dizer? Que ele é um endereço de classe A. E a máscara padrão para o endereço classe A é isso que aparece aqui. É o 255.0.0.0. Então, esse é um endereço IP classe A. Tá? Poderia ser, por exemplo, qualquer número entre 1 e 126 aqui no primeiro octeto. Né? Poderia ser, por exemplo, a rede 37.0.0.0. Porque esse primeiro número aqui é o único que identifica a rede. Essa aqui é a rede 37 e essa aqui seria, por exemplo, a rede 10. Os demais números, como você pode ver, tem um zero embaixo. E o zero indica o quê? Que é... Opa, não pode ser o zero, né? Indica então que esses daqui seriam o número do host. Né? Se nós convertermos esses valores para binário, a gente vai ver que o primeiro bit do primeiro octeto, né, se eu pegar esse cara aqui, ó, ou esse, ou qualquer número que esteja entre 1 e 126, o primeiro bit vai ser 0. Tá? Essa aqui é a regra, daí que vem esses valores aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse tipo de rede, eu posso ter aí mais de 16 milhões de hosts. Né? Para ser mais preciso, 16.777.214 hosts. Ah, de onde vem esse número? Aí só para você saber, né? Eu tenho, lembre-se, isso daqui é um octeto, beleza? Se a gente transformar isso aqui em binário, cada um desses números aqui vão representar uma sequência de zeros e uns. Então, eu tenho 8, 16, 24. Eu tenho 2 elevado a 24 combinações de números que eu posso chegar aqui, ó, que aí vai me dar esses 16 milhões. Isso é só curiosidade, tá? Você não precisa se preocupar em decorar isso. Na prática, nós não vamos usar uma rede com 16 milhões de hosts. No decorrer do curso isso vai ficar mais claro. O importante desse bate-papo aqui é que você lembre disso, ó, que a classe A tem endereços padrões que começam entre 1 e 126 e que a máscara padrão é 255.0.0.0. Mesma coisa para a classe B. Classe B, então, ela começa com 128 até 191. Então, se você vê um endereço começando com um desses valores, com 128, com 132, 172 até 191, né, no primeiro octeto, significa aquele endereço classe B. Você tem que bater o olho e falar, bom, então se ele está começando com 128 ponto alguma coisa, ele é o endereço classe B. Se você converter isso para binário, né, você vai ver que o primeiro octeto sempre vai ser 1, sempre será 1, né, e o segundo bit vai ser 0. Essa é a regra. E a máscara padrão é essa aqui, 255.255.0.0. Então, você vai chegar numa rede e vai ter um endereço tipo 172.68.0.13. Aí aqui eu vou ter a máscara padrão 255.255.0.0. Então, nessa rede,
todos esses números que estão aqui desse lado, eu vou ter definido quem é a minha rede. E aqui, quem são os meus hosts. Então, já não tem uma quantidade tão grande de hosts assim, né? Eu tenho uma quantidade bem menor, vai ser aí cerca de 16.000. Tá? Então, para você calcular isso, significa o quê? Que esse número aqui equivale, né, em binário a uma sequência de 8 zeros e 1s. E aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho 8, 16 combinações. Então, eu tenho 2 elevado a 16, tá certo? Só que eu tenho que tirar dois números. Lembra que eu tinha comentado, né, que o primeiro número, que é todo 000, ele é endereço de rede, e o último número, que é 255, que são todos os números uns naquele octeto, é o endereço de broadcast. Então, eu não posso usar ele como endereçamento IP. Tá? Então, se eu pegar aqui e fizer essa conta, eu vou chegar, né, se você quiser usar a calculadora do Windows para se divertir um pouco, eu vou chegar aí, então, a 65.534. Então, é uma rede que eu posso ter 65.534 hosts. Mais uma vez, o importante nesse momento é que você lembre desses números aqui, né? Quais são os valores do primeiro octeto e qual a máscara padrão que ele usa. E por fim, a classe C. Né? A classe C é uma das mais conhecidas aí da gente. Então, como exemplo, a gente tem o famoso 192.168.0. alguma coisa, né? Percebam que em binário, então, os dois primeiros bits devem ser 1 e o terceiro começar com 0. Né? Se você pegar esses números aqui e converter eles para binário, você vai dar de cara com essa regrinha aqui. E a máscara padrão, como você vê ali, é o famoso 255.255.255.0. Então, veja só. Eu tenho uma quantidade bem pequena, quer dizer, pequena não, né? Eu tenho uma quantidade menor de hosts aqui que a gente pode estar endereçando. Né? A gente aqui não precisa nem fazer conta, né? Lembra que esse número aqui ele vai no máximo até 255. Né? Então, você não pode usar o 255 como número e não pode usar também todos os zeros. Né? Então, eu vou poder ter aí no máximo 254 números para colocar de endereço, o que é um número bastante razoável. Né? 254 não é um número também que a gente costuma usar numa mesma rede, mas não é um número absurdo também. Tá legal? Mais uma vez, o importante é que você decore isso daqui, ó. 192 até 223 é o endereço de classe A e a máscara de classe C, aliás, né? E a máscara padrão para esse tipo de endereço é o 255.255.255.0. Se você prestou atenção, você deve ter percebido que faltou um número aqui, né? Aqui eu comecei no 1, fui até o 126, e aqui eu comecei do 128, fui até o 191. Aqui daqui a pouquinho a gente vai ver para onde que foi parar esse cara aí. Tá. E aqui a gente tem alguns endereços especiais, né? Alguns endereços que a gente precisa lembrar. Então, primeiro, endereço público. O endereço público é um endereço usado na internet. Independente da classe que a gente viu anteriormente, o endereço público é um endereço usado na internet. Então, quando você está acessando a internet, a companhia que está fornecendo a internet para você, aqui em São Paulo nós temos várias, em outros estados a gente tem várias companhias, né? Essa companhia que colocou o modemzinho, que colocou o roteador aí na sua casa, ela dá um endereço para você estar acessando a internet naquele momento. Esse endereço, que é um endereço público, algumas vezes chamado de endereço válido, é um endereço que só você está usando naquele momento. Não existe outra pessoa que esteja utilizando esse mesmo endereço nesse mesmo momento.
Você é a única pessoa no mundo que está usando esse endereço para estar na internet. Esse endereço às vezes o pessoal chama de válido, endereço quente, o pessoal coloca um monte de nome nele, né? Mas é um endereço público. É um endereço então que basicamente pertence ou é alugado pela companhia que você assina, né? O serviço de internet, e ele te disponibiliza esse endereço para você estar usando enquanto você estiver navegando na internet. Tá? Nós temos também os endereços privados. Os endereços privados, então, eles são usados apenas em rede interna. Esses endereços eles não são usados na internet. Então, se você ver qualquer um desses endereços aqui, que vai do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255, é um endereço que ele é reservado para ser usado na rede interna, né? Aí, no caso, nós temos o endereço de classe B, que também é usado só para redes internas, e o famoso 92.68. Alguma coisa, que também é usado só em endereço interno. Então, esses endereços, eles se parecem com um ramal de telefone, né? Então, quando você está numa empresa, você diz que um determinado ramal vai cair em outra mesa dentro daquela mesma empresa, dentro daquele mesmo prédio. Se você for por uma outra empresa em outra cidade, de repente o cara está usando o mesmo ramal, só que aquele ramal vai ser usado só ali dentro entre os telefones internos daquela empresa. Aqui é a mesma coisa. Então, na sua casa você está usando aí o endereço 92.68.0.5 para o seu computador, e lá na China vai ter um cara também dentro da casa dele usando 92.68.0.5. Só que vocês não se conversam diretamente, né? Esse endereço aí você só se conversa entre os computadores que estão na sua rede. Aí você me pergunta, se esse endereço é válido só na minha rede, como é que eu acesso a internet, né? Você acessa a internet porque você acessa a internet através do seu roteador. Tá legal? E esse roteador, então, ele te liga a uma rede interna. De outra forma, se alguém quiser acessar o computador que está dentro da sua rede, você vai fazer um negócio chamado NAT, né? Que a gente vai falar sobre isso numa das próximas aulas também. Mas, basicamente, se você for numa empresa da manutenção no micro, provavelmente todas as máquinas vai estar em uma dessas classes de IP, usando um desses endereços internos aí. O 127 que a gente tinha comentado anteriormente está aí, né? É um endereço chamado de endereço de loopback, e ele é feito para testar a própria máquina. Então, quando você não consegue colocar você não usa esse endereço, né? Esse endereço, quando você quer testar, fazer um teste na sua máquina, você utiliza o 127. Alguma coisa. Existem alguns servidores também que, quando você instala na sua máquina, você consegue acessar através desse endereço, né? Você está se acessando, vamos dizer assim, tá? Então, esse é um endereço que ele não é usado, você não vai configurar ele na sua máquina. A minha bateria acabando aí. Você não vai usar ele na sua máquina, você vai usar ele apenas para fazer diagnóstico aí na sua rede. E, por último, aí o APIPA, né? Ou endereço de autoconfiguração, ou APIPA, né? Automatic Private IP Addressing. Esse endereço ele é usado quando o seu computador não conseguiu pegar um endereço IP. O que isso quer dizer? Vamos supor que você esteja utilizando um servidor DHCP. Lembra que a gente falou lá no comecinho que você tinha duas formas de atribuir o endereço IP na sua máquina. Ou você coloca na mão, né? Você entra lá na configuração e coloca o endereço IP na mão, ou você coloca a máquina para receber o endereço IP automaticamente. Então, basicamente é isso, né? Então, quando você coloca o computador na rede e ele não acha um servidor de DHCP, mas está configurado para obter o endereço de IP automaticamente, aí ele vai se autoconfigurar com 69.254.alguma coisa. Então, se você for numa rede e ver que a máquina está usando o endereço 169.254. Alguma coisa, o que a máquina está te falando? Eu estou configurada para trabalhar com um servidor DHCP
mas eu não encontrei um servidor de DHCP, ninguém atribuiu o endereço IP para mim, então eu estou usando esse endereço IP aqui para te avisar que eu estou fora da rede. Tá legal? É para isso que serve esse endereço aí de autoconfiguração. Então, muito provavelmente, se você encontrar uma máquina que esteja com esse endereço, quer dizer que você está com problema, né? Então, a gente tem que corrigir isso daí. E é isso aí. Assim, a gente vai chegando no final desse vídeo. Tá certo? Como eu disse anteriormente, se você tem alguma dúvida em relação à parte de numeração binária e tudo mais, a gente vai voltar um pouco nesse assunto quando a gente for falar sobre subnet e tudo mais, mas eu recomendo que você assista o primeiro vídeo do curso de hardware, onde a gente faz uma explicação sobre numeração binária. De resto, é importante que você lembre aí as classes de endereço, que você saiba que tem o endereço público, o endereço interno, quais são as classes, para que serve a máscara de subrede. Tá legal? E é isso aí. A gente agradece aí por vocês terem assistido a esse vídeo. Vamos voltar com esse assunto mais para frente. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver oportunidade aí pode seguir a gente aí no Twitter, no @bolsontreina. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.